Meu Deus, nós somos carentes da tua misericórdia, do teu perdão. E nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui na tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. E pedimos do Senhor neste momento que venha falar conosco através da tua palavra. Somente o teu Espírito de Deus pode nos capacitar para falar da palavra de forma que venha edificar a tua igreja. Somente o teu Espírito, meu Deus, possa iluminar os nossos entendimentos, para que possamos compreender em poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E nós vamos celebrar nesta noite uma mensagem, mas para isso você precisa estar bem atento, para que a gente possa transmitir o quanto mais rápido possível o conteúdo da mensagem, amém? O importante é você absorver o conteúdo da mensagem. É isso que vai mudar a nossa vida de glória em glória. É isso que vai transformar a nossa vida a cada dia. Amém? Nós não trabalhamos para apenas ter igreja cheia. Nós trabalhamos para ter pessoas preparadas para vencer as batalhas da vida e morar no céu. Amém? É para isso que nós nos sacrificamos. Eu estou aqui nessa noite, estou me sacrificando. Deixei a minha família na outra cidade e eu estou aqui me sacrificando para ajudar vocês a alcançar esse grande objetivo. Amém? E nós vamos falar sobre o mestre em ação. Diga comigo, mestre. O mestre em ação. Glória a Deus. O nosso mestre é Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 7. Você que nos assiste, nos ouve através da internet, ou CD ou DVD, nós fazemos parte da Igreja Família de Jesus, somos a Família de Jesus, e aqui na cidade de Cordeiro está localizada na Avenida Esperança, número 14, e você é convidado com toda a sua família para nos visitar em um dos cultos, quartas, sextas e domingos, a partir das 19 horas. Aqui nós pregamos a palavra de Deus e exaltamos o nome do Senhor. E Deus tem curado pessoas, Deus tem libertado famílias, Deus tem feito maravilhas. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quem comprou Lucas 7? Diga aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe
viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz-me isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram curados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus! Jesus não decepciona aqueles que se aproximam dele. Amém? Podeis tomar assento e aplaudir o Senhor. Deus pode achar. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Como eu já disse, eu quero falar sobre o mestre em ação, em atitude. Atitude, ação é sinal de vida. A pessoa, quando está viva, ela age, ela reage, ela tem atitudes. Se ela não tiver atitudes positivas, ela vai ser pressionada a ter atitudes negativas que vão atrapalhar a sua vida. Amém? Portanto, está aí uma dica. Enquanto você estiver vivo, você tem que ter atitudes positivas, você tem que ter reações, porque senão você está fadado a tomar decisões, atitudes negativas, porque a vida em si vai te obrigar a tomar atitudes. Amém? Não dá para viver neutro nessa terra. Quem entendeu isso? Amém? Então vamos à mensagem. A minha mensagem ela tem 4 pontos e a conclusão, é claro, né? Glória a Deus. Jesus, ele pregava e ensinava. Vou falar sobre o mestre em ação. Jesus veio para pregar. Diga comigo, Jesus veio para pregar e ensinar a palavra de Deus. Ele teve ação, ele teve essa atitude de cumprir o seu dever. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Quando cada pessoa cumpre o seu dever, funciona, sim ou não? Imagina o homem vai para o trabalho. Chega em casa, a mulher não cumpriu o seu dever. É roupa suja, é fralda por todo lado. Hoje tem que se lavar a fralda, né? Descartável, mas tem umas tão boas que deixa a fralda. Coisa que me dá a obra é isso. Deixa a fralda toda suja lá no lixo da cozinha ainda.
Mas isso é em todas as áreas da vida, isso é na igreja também. A oportunidade que você tem de estar onde você está aqui na igreja, exercendo a função que você está exercendo, não fui eu que te dei, não foi a pastora Selma que te deu. Amém? Amém. A Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra se Deus não conceder. Então, se você vem aqui a pastora Selma, eu fui eu que coloquei ela aqui. Deus se revelou para colocar ela aqui. E o dia que Deus revelar para tirar, eu tiro. Amém? Mas enquanto se liberar, vai fazer isso, vai levar. Porque eu faço gesto, né? Então o que acontece? Enquanto Deus fizer ela aqui, ela vai estar aqui. Enquanto Deus fizer eu aqui, eu vou estar aqui. Mas a hora que Ele quiser me mandar lá para a África, lá para os Estados Unidos, eu estou pronto para fazer o que Deus me chamou para fazer. Amém? Amém. Tocadores, cada um foi Deus que te deu essa posição. Amém? Quem está entendendo de amém? Amém? Então Jesus, ele ensinava, ele pregava a palavra de Deus, e por isso nós estamos aqui. E quando nós fazemos com amor, nós temos recompensa. Mas quando nós não fazemos com amor, a nossa obra é como palha e vai ser queimada. Abre aí em Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Verso 1 e 2. Se você quer ser útil nessa terra, eu não vou dizer na igreja, eu vou dizer na terra, cumpra o seu dever. Não queira cumprir dever do outro. Amém? Amém. Eu não consigo fazer o trabalho que a pastora Sara faz. Ela não consegue fazer o trabalho que eu faço. Cada um na sua posição, amém? Glória a Deus. Se você não cumprir o seu papel, ou se você ficar querendo cumprir o papel do outro, você vai ser um problema na sua casa, você vai ser um problema na igreja, você vai ser um problema na sociedade. Se você quer ser útil, cumpra o seu papel. Mateus 5, verso 1 e 2 está escrito assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: só tem. O que você aprendeu aí? Que Jesus, ele ensinava, e esse ensinamento aí abrangiu 3 capítulos. Se você parasse para escutar a pregação de Jesus, se eu pregar aqui 1 hora, você já sai murmurando, né? Jesus pregou Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Chamado Sermão da Montanha, porque ele subiu ao monte. Na verdade, ele pregou uma planície e ele pregou essa mensagem. 3 capítulos, a mensagem. Que tal eu pregar esses 3 capítulos hoje, hein? Amém? Vocês vão lá? Ainda mais com esse calor, né? Então Jesus, ele é o mestre que priorizou o ensinamento. Pastores, você se lembra pela internet, pregadores, vocês sabem que o povo é igual piada na farinha. Se você chega no bairro e joga farinha, você só vê piada.
Aí você sabe que o povo precisa das bênçãos e só fica pregando bênção. Cura, milagre, maravilha e não prega a palavra. Você não está sendo mestre segundo o coração de Jesus. Porque quem prega a palavra com o Espírito de Jesus vai priorizar o ensinamento, vai transmitir o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então você viu, Jesus pregou, e essa pregação levou 3 capítulos. Abre aí, para a gente não demorar muito. Lucas capítulo 4. Vamos ver aí que Jesus pregava e ensinava. Glória a Deus. Ensinar é fazer entender. Contribuir para a pessoa crescendo no conhecimento. Explicar. Glória a Deus. Quem encontrou, diga aleluia. Lucas 4:42. Está escrito assim: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário, está vendo aí? Necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Irmãos, aqui está. Eu estava dando estudo lá em Belo Horizonte há mais de um ano atrás, e eu falei assim: olha, eu não sou chefe, eu sou líder. O chefe tem medo de perder o seu lugar. O líder não. O pastor presidente estava lá e eu pregando, e ele disse: eu falei, o líder, qualquer lugar que ele chegar, ele é líder. Ele lidera. Amém? O pessoal viu que Jesus curava muito. Aí foi atrás de Jesus: Jesus, por favor, não vai embora não, fica conosco. Aí Jesus falou: é necessário que eu vá às outras cidades para que eu pregue e ensine a palavra lá também. Se Jesus fosse aquele pastor, aquele missionário, agarrado ao povo, ia falar: muito bem, estou sendo bem-vindo aqui, é muita gente, então eu vou ficar aqui com vocês. E as almas em outras localidades iriam perecer. Então Jesus falou: não, eu fui enviado para pregar, eu fui enviado para ensinar, eu não fui enviado para ficar sendo valorizado pela multidão. Se tiver uma alma lá do outro lado do mar, eu enfrento a tempestade e vou lá do outro lado do mar libertar essa alma, porque ele não era chefe, ele era líder, e é líder, ele é o mestre por excelência. E o Espírito Santo manda eu mandar um recado aqui, dar um recado para vocês que me ouvem aí pela internet ou por um CD ou DVD. Você que faz a obra, você que já conquistou a multidão, siga o Espírito, não siga a carne. Quem sabe Deus está te querendo em outra cidade, em outro bairro da cidade. Quem sabe Deus está querendo te usar em outro país, e você está agarrado aí nessa congregação, aí nessa cidade, o povo te carrega no colo, mas você não foi chamado para ser carregado no
ovelha, você tem que ter isso aqui, ó. Você não pode ficar no lugar só porque o povo está te carregando no colo, não. Você tem que, ainda que você seja apedrejado, mas você tem que ir aonde Deus te mandar. Amém? Porque o que mede o nosso ministério não é o tempo de aceitação. Porque os verdadeiros profetas do Velho Testamento, Jesus falou que eles foram rejeitados. Então não é o número de pessoas que vai dizer que eu sou homem de Deus. É a palavra que eu prego, é a verdade que eu prego e vivo que vai falar se eu sou ou não homem de Deus. Amém? Glória a Deus. Então você viu aí que Jesus, ele se deslocou daquele lugar que ele era muito bem-vindo. Porque ele falou, eu fui enviado para pregar, também chegou ir para outras localidades também. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Nós já chegamos para aqui, né? Lucas 4, 42, 44. Glória a Jesus. É isso mesmo. Ele pregava, ensinava nas sinagogas. E eu quero dizer outra coisa aqui também. Porque eu sei que em todo lugar que a gente passa, tem gente que vai com a cara da gente, e tem gente que não vai com a cara da gente. Isso é todo lugar. Já que estou falando da parte do missionário, do pastor de ovelha, então eu vou falar também da parte, o Espírito Santo tocou em mim para falar da parte das ovelhas também. Existe ovelha que se o pastor cair, ela cai também. Se o missionário cair, ela cai também. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando tinha o homem de Deus ali, firme, falando a verdade, pregando, corrigindo, aí o povo estava firme com Deus, jogava nosso Deus. Aí quando esse profeta morria, todo mundo voltava para o mundo, ia adorar ídolos novamente, não continuavam firmes com Deus, porque eles estavam firmados no homem. Se você ficar firmado em mim, ou na pastora Selma, você é o forte candidato a cair. Porque eu posso cair, ou posso morrer qualquer hora. E aí, se você está aqui na igreja só porque eu estou aqui, ou porque a pastora Selma está aqui, daqui a pouco você vai rachar fora, porque você não está firmado em Jesus. Você está firmado no missionário Geraldo, ou na pastora Selma, ou na fulana de Paulo, na cantora tal que canta muito bonito. Você tem que firmar em Deus. Porque se você firmar em Deus, você não vai sair da igreja porque o pastor saiu, porque o pastor saiu, ou porque aconteceu qualquer coisa. Você não vai sair da presença de Deus, amém? Eu não estou falando de praça de igreja, eu estou falando de Deus. Você vai continuar firme com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Segundo lugar, Jesus operava maravilha quando encontrava fé sincera. Todos falam comigo, por favor. Jesus operava maravilha quando encontrava fé sincera. Então vamos ver. Mateus 9, verso 1 a 8. Vamos ver aí essa verdade. Paralítico de Cafarnaum. Glória a Deus. Estou pregando bem calmo para que possa entender melhor, né?
Vamos ler Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo que a fé, deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados-te são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Jesus encontrou fé no coração daqueles amigos e no coração do paralítico. E Jesus realizou o milagre da cura divina. Eu estou mostrando o nosso mestre em ação. Jesus é seu mestre. A palavra mestre significa o quê? Lá em Efésios 4, verso 11 está escrito que Deus levanta pessoas para exercer o ministério de mestre. A palavra mestre significa homens, pessoas que ensinam, que exercem o ministério de ensino. A palavra mestre é isso. Se Jesus é seu mestre, quer dizer que você é discípulo dele, né? E discípulo é alguém que se assenta para aprender. Não tem como ser aluno se não se assentar para aprender. Não tem como Jesus ser o seu mestre se você não tiver paciência para você ouvir ele usar alguém para te ensinar. Amém? Jesus é seu mestre? Jesus é o nosso mestre. Ele nos ensina o bom caminho para seguirmos. E ele operou milagres quando viu fé nos corações dessas pessoas. Ele curou o paralítico. Amém? Vamos prosseguir aqui. Glória a Deus. Terceiro lugar, condenava o pecado. Pregador que não condena o pecado, pregador é pecador também, né? Mas é um pecador que se arrepende. Não é um pecador que continua no pecado. Ele é sujeito ao pecar, mas ele arrepende. Amém? Primeiro capítulo 1 fala disso. Pregador, vou voltar de novo para o pessoal que me ouve por aí, porque são milhares que me ouvem por aí. Você que está muito feliz porque Deus está te usando muito na cura, na revelação. Se você não prega contra o pecado, você está saindo fora do Espírito de Cristo. Porque
Santo, em dados momentos, ele vai combater o pecado. Porque o Espírito de Cristo que está nele vai usar ele para falar contra o pecado. A Bíblia diz em Efésios 4, Efésios 5, vamos conferir aqui, abre aí. Depois você lê esse capítulo em casa, que você vai ver o apóstolo Paulo combatendo o pecado. Porque ele é imitador de Cristo. Ele falou, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O verso 11 está escrito assim, ó. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, obras que não têm fruto positivo. Mas estes fazem o quê? O que está escrito aí? Condenai-a. Você leu comigo? Não comuniqueis, não tenhais comunhão com as obras pecaminosas, que as obras das trevas, mas antes condenai-a. Nós não podemos condenar os pecadores, mas temos que condenar o pecado, amém? Igreja que não condena pecado não é igreja de Jesus Cristo. É araúna para pegar o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Porque se eles pregarem contra o pecado, muitos vão embora e não voltam mais. Agora vamos ver Jesus condenar. Vamos prosseguir para o verso 12, olha. Porque o que eles fazem oculto, escondido, até falar é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Quem é a luz aí, diga amém. Jesus falou em Mateus, vós sois a luz do mundo. E a Bíblia está falando que a prática desse povo aí no mundo, a prática pecaminosa, é as obras das trevas. E estas obras são condenadas por você. Você não condena o pecador, você condena o pecado e chama o pecador ao arrependimento, porque assim como ele perdoou o paralítico de Cafarnaum, ele perdoa qualquer pessoa que atende ao chamado ao arrependimento. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes porém condená-las. Quando se acende a luz, as trevas são condenadas. Amém? Amém? Você vai chegar na sua casa hoje, vai acender a luz, ou você vai levantar de madrugada, vai acender a luz, colocar o seu dedo no interruptor, e as trevas vão ser julgadas e condenadas na hora, porque a luz chegou. Você é luz. Por isso você não combina com as trevas. O mundo te odeia. O mundo odeia até as suas roupas, porque você não veste mostrando a sua sensualidade. O mundo te odeia, te chama de mulher velha, porque você não anda mostrando por aí. Hoje os homens nem estão querendo ver muito mais, né? Porque tem mulher que está mostrando os corpos. É? O mundo te odeia até pelas suas vestes. O mundo te odeia, mas Jesus falou, se o mundo nos odeia, sabei que eu se odiar vocês, eu te amo. Amém? Amém. Então você é luz. Agora vamos ver Jesus condenando aqui o pecado. Abra aí
verso 31. Eu tenho este ponto e mais um ponto, um tópico, e tenho a conclusão, e aí nós terminamos, amém? Eu creio que daqui uns 20 minutos a gente termina aqui. Glória a Deus, mais ou menos. Veja bem, Jesus condenava o pecado, demonstrando o mestre, o seu mestre, o nosso mestre em ação. João 8, verso 31. Está escrito assim, agora nós vamos ler bastante, né? Se você tem dificuldade em ler, deixa que eu vou ler para você, porque senão você vai ficar perdido aí nos textos. E aí depois você lê em casa, é melhor para você, porque eu vou ler João 8, verso 31. Na sua vez, né? Não é epístola, é Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 a seguir. Vou esperar você encontrar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos ler? Está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo do pecado. Ora, o servo, o escravo, não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aqui é Jesus falando, viu? Jesus pregando para os crentes da época. Jesus está dizendo: a minha palavra não entra em vocês, porque o coração de vocês é como pedra, diamante, então ela bate e volta. Por isso vocês estão querendo me matar. Jesus pregando para os crentes da época. E não era só crente, não, era pastor, era diácono, evangelista, levita. A palavra não entrava neles. Então Jesus está falando. O verso 37, olha aí: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo vocês procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Quando a palavra não entra na pessoa, a pessoa tem. Vamos prosseguir. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Isso aqui é profundo. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus está falando aqui para o povo judeu, aquele povo lá que estava procurando matar ele, que o pai deles era o diabo. Irmãos, você chegar para o filho do rei e falar para o rei assim: você não é filho do rei, você é um escravo do reino, é comprar a briga de morte. E foi isso que Jesus fez. Vamos prosseguir aqui. Verso 42. Disse-lhes, pois, Jesus, eles estão falando: não, nós somos filhos de Deus. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim dele mesmo, mas ele, o Pai, me enviou. Jesus está falando: vocês não são filhos de Deus, porque eu estou pregando para ensinar que vocês estão rangidos, de raiva, está querendo me matar. A primeira pregação de Jesus, em Lucas capítulo 4, eles queriam jogar Jesus lá de cima do monte, para Jesus esborrachar aqui embaixo. Eles expulsaram Jesus da sua cidade. Jesus pregou e foi expulso da sua cidade. Por isso que eu disse que o que mede se a pessoa é de Deus ou não é o número de aceitação. Porque senão Jesus não era de Deus. Porque ele, a primeira mensagem dele em Lucas capítulo 4, ele foi expulso da igreja. Então, se algum dia você for expulso, e se você realmente está pregando a verdade, não se preocupe. O que importa é se o Espírito de Deus está com você, amém? Vamos prosseguir. Verso 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade no diabo, no Satanás, né? No Satanás. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é mentiroso e pai da mentira. Se você é um mentiroso, você está se qualificando como filho do diabo. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Sabe por que você ouve e aceita a pregação da palavra de Deus? Porque você é de Deus. Porque quem não é de Deus, vai embora e não volta mais. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não, dizendo nós, bem que é samaritano e que tem demônio, chamou Jesus de demoniado. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar minha palavra,
sobrevirá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Agora nós temos certeza que você é endemoniado. Imagina os crentes falando isso para Jesus. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te faz por ser? Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, vocês não conhecem a Deus, eu estou falando. Mas eu conheço. E se eu disser que não conheço a Deus, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Aqui está uma das pregações de Jesus que você leu na Bíblia, que ele é manso. Ele é manso e humilde. Aqui está uma das pregações de Jesus, confrontando o povo que se considerava mais santo da época. Amém? Só até aí. Aqui está claro que Jesus condenava e condena o pecado, o mestre em ação. Ele não só ensinava, ele não só pregava, ele não só curava as pessoas, mas ele condenava o pecado. Amém? Esse é o perfil do verdadeiro pregador do Evangelho. Ele tem pregação, nem todos têm ensinamento profundo, mas de certa forma tem um ensinamento. Tem ensinamento? Tem cura divina? Porque a igreja de Jesus acontece cura, milagres e maravilhas, mas tem também condenação ao pecado. Igreja que não condena o pecado não é igreja de Jesus Cristo, é uma culpa para pegar o céu do povo, aleluia. Não é pregar usos e costumes, não, é pregar a palavra. A palavra vai contra o pecado. Amém? Você que me ouve pela internet ou por algum meio de comunicação, se você está na igreja, que você nunca é repreendido, você nunca é chamado a atenção, é como dizia o meu pai, é como a égua na larga, né? Quem é da roça está acostumado com essa expressão. Mas você aí da capital não está acostumado, né? É a ovelhinha solta. Mas meu pai falava, é como égua na larga. Criança criada como égua na larga é um problema. Não é assim que os antigos falavam? Criança criada fazendo tudo o que quer. Aí eu quero nada, eu tenho noção. Tudo que a criança quer dá. Não tem limite, não coloca limite na criança. Aí ela cresce e vira bandida. Aí vem para a igreja pedir oração. Criar o filho no caminho do Senhor, para que quando crescer, não venha cair nas garras de Satanás. Amém? Então, se você está na igreja, defendendo aí a placa da sua igreja, mas aí não tem pregação sérias, você está perdendo seu tempo. É melhor você aproveitar o mundo, porque daqui a pouco você vai morrer e ir para o inferno mesmo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte eterna, separação de Deus do inferno. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Quem se arrepende recebe o perdão de Deus e recebe a dádiva da vida eterna.
nome do Senhor. Vamos terminar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus condenava o pecado. Em último lugar, para nós terminarmos, perdoava pecados. Ele não só condenava o pecado, ele perdoava o pecado. Jesus falou: eu não vim para condenar o pecador, eu vim para chamá-los ao arrependimento. Você que me ouve no Brasil e fora do Brasil, não interessa o que você fez. Se hoje você se arrepender, ainda que a lei do seu país te condene à morte, a sua alma está liberta, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo te liberta. Ele perdoou o pecado, aleluia! Ele perdoou o pecado. Nessa noite, nesse momento, vamos terminar aqui em Lucas 7 e nós vamos ler aqui o verso 36 e nós já vamos terminar a mensagem aqui no nome do Senhor. O pecado ser perdoado, ele tem que ser abandonado. Vamos ler aqui e vamos terminar, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas 7, versos 36 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse tempo que você fica na igreja, você está no restaurante espiritual. Glória a Deus. Amém? Você está como se estivesse na cozinha da sua casa, alimentando o seu físico. Aqui você está na sala de jantar ou no restaurante de Deus, alimentando o seu espírito, a sua carne não gosta. Por isso você tem vontade de ir embora. Por isso você dá raiva em você. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Se você dá ouvido à sua carne, você vai rachar fora dos cultos, principalmente aonde a palavra está sendo pregada. Aí amanhã você vai vir igual galinha agora. Estou fraco. Olha comigo porque estou fraco. Porque você não alimentou o seu espírito. Você que fica conversando comigo pelo bate-papo aí, estou fraco, então foi a resposta. Você está fraco por quê? Porque não alimenta. Quando você está alimentando o seu espírito, a sua carne não gosta. Ela fica brava. Amém? Por isso é difícil orar de madrugada. Porque a carne não gosta. Nada de Deus a carne gosta. É por isso que igreja que só fica com as bênçãos, né? A cura é de Deus, tudo isso. Aí o povo vai por quê? Porque cura é para melhorar a carne. Porta de emprego para ter mais dinheiro, para melhorar a carne. Isso tudo é bom, né? Soluções de problema para melhorar a carne. Por isso que igreja que só prega isso, fica assim, ó. Porque a carne gosta demais, então o povo vai. Agora, buscar as coisas espirituais, eu parabenizo vocês, amém? Que vocês têm tido paciência e têm lutado contra a carne de vocês, para ouvir pregação, para orar, para estar na casa de Deus alimentando o seu espírito. Eu parabenizo vocês. Muitas pessoas que conversam comigo através dos meios de comunicação pedem conselho para resolver problemas.
Mas existem muitos problemas que vocês contam para mim. A solução está em muitas mensagens que eu envio para o meu canal de vídeo. Mas vocês não querem ouvir, né? Tem milhares de pessoas ouvindo as mensagens, assistindo, mas tem pessoas que não querem ouvir a mensagem e querem que o problema seja solucionado. Tem a receita na mão, tem o remédio na mão, de graça, e não quer tomar. E fica queixando doença, problemas, espiritualmente falando aqui. Amém? Crente que não prioriza o conhecimento da palavra de Deus, vai sofrer nesse mundo. Porque até as bênçãos que receber na igreja vai perder. Isso está em João capítulo 5. Jesus falou para o paralítico, ó, fica firme aí, porque senão você vai perder a cura. Vai acontecer coisa pior com você. Pessoas que vão à igreja só para receber Deus e não querem buscar Deus, vão perder até as bênçãos que recebem. Vamos terminar aqui, antes que a nossa carne fique mais revoltada, né? Lucas 7, verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, Jesus assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com vento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com o vento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. É o santão lá, né? E Jesus, respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Olha o mestre aí. No coração ele está falando mal de Jesus. Aí isso é profeta. A prostituta ajoelhou no pé dele, está beijando o pé dele, está passando o cabelo dela no pé dele, e ele não sabe quem ela é. Ele disse que Jesus é profeta. No coração ele estava falando mal de Jesus. Mas com a língua do profeta, ou mestre. Assim é hoje, tem muitos crentes que com a língua fala bem do pastor, com a aparência fala bem da pastora, mas no coração está maquinando mal. Né? Mas Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus falou: um certo credor tinha 2 bebedores, e um devia-lhe 500 dinheiros, e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não deste água para lavar os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrima e não enxugou com seus cabelos. Não lhe deste ósculo, beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher, irmão, ungiu-lhe os pés com um perfume de alto preço. Por isso
que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, pouco perdoa, pouco ama. E disse-lhe a ela, Jesus falou para a mulher: os teus pecados te são perdoados. Em último lugar, aqui na minha mensagem, Jesus perdoava pecado. E ele viu essa mulher arrependida nos pés de Jesus, chorando e enxugando os seus pés com o cabelo. Ela estava arrependida. E o credor Santana Berrachá estava julgando ela, estava condenando ela. Muitas vezes alguém te condena porque conhece a sua vida, mas não conhece o seu coração. Jesus conhece o seu coração e ele te julga pela redenção do seu coração. O fariseu estava julgando essa mulher, mas Jesus viu o coração dela. E Jesus falou para ela: os teus pecados te são perdoados. Verso 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecado? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Para a mulher adulta de João capítulo 8, Jesus falou para ela: ninguém te condenou? Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Provérbios 13. Aquele que não reconhece seu pecado nunca vai ser feliz, mas quem confessa a Deus e abandona o pecado alcança perdão, alcança misericórdia. Na conclusão dessa mensagem, Jesus ele fez tudo isso que eu falei. O mestre em ação, mas ele não apenas fez, porque ele fala, a Bíblia diz em Hebreus 3, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8 está escrito: então ele não apenas esteve em ação fazendo tudo isso, mas ele continua em ação e ele fará isso na sua vida se encontrar fé, se encontrar arrependimento no seu coração. Ele continua agindo, amém? Quem crê nisso? Bate palmas para Jesus. Em nome de Jesus. Somos ouvidos pela internet, pelo meio de comunicação. Eu sou missionário chamado Trindade. Deus te abençoe. Procura aí na minha página Ministério Trindade no Facebook e você vai encontrar o número das contas para você enviar a sua oferta missionária. O que é uma oferta missionária? É um valor que você envia para possibilitar recursos para a obra de Deus continuar. Nos envia a sua oferta missionária para que nós possamos continuar pregando, levando as palavras de Deus aos corações. Que Deus te abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.